Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, nós concluímos na última aula, no último encontro, aquela primeira porção dessa Upanishad, essa primeira porção que abordou o contexto no qual Nachiketas vai parar na Casa da Morte. E parando na Casa da Morte, Nachiketas aproveita essa oportunidade não apenas para conseguir retornar para casa de bem com o seu pai, ele consegue também, através desses pedidos que a morte o concede, aprender o ritual do fogo através do qual as pessoas podem alcançar aquilo que elas estão procurando nas suas vidas. E, por último e mais importante, vem o verdadeiro pedido de Nachiketas, que é esse pedido em relação ao conhecimento daquilo que é livre de limitação. Então, quando Nachiketas faz esse pedido à morte, a morte fica extremamente surpresa, pois é um garoto, A morte não esperava um garoto com tanta maturidade assim, mas o fato é que Nachiketas tem esse pedido tão claro e tão firme na sua mente e surpreende a morte. E naquele momento, a morte começa a testar Nachiketas para ver se ele realmente está pronto, se ele tem realmente a maturidade suficiente para ouvir sobre aquilo que ele está pedindo. Então a morte oferece ali para Nachiketas todas as riquezas, todos os prazeres que qualquer ser humano gostaria de ter nas suas vidas. As maiores riquezas, um casamento perfeito, tudo aquilo que está englobado naquilo que o Veda chama de Purushartha. E são 3 Purusharthas, Artha, Kama e Dharma. A busca pela segurança, a busca por uma vida agradável e a busca pelo reconhecimento. E se a gente for parar para olhar, pouquíssimos de nós resistiriam a estas ofertas, Porque para e pensa, olha esse mundão à sua volta, olha como esse mundão à sua volta ele é agradável, ele é prazeroso, ele é atrativo, Então, se alguém te oferece, olha, a partir de agora você não precisa mais se preocupar em pagar boletos. Isso pode ser bastante interessante. Se alguém te oferece, olha, um casamento perfeito com essa mulher maravilhosa ou com esse marido maravilhoso e com esses filhos maravilhosos, isso é tentador. E mais ainda, um reconhecimento constante e unânime do mundo. Imagina todas as pessoas gostarem de você, todas as pessoas te amarem, Para pensar quantas vezes você se vê preso a essa picuinha, a essa necessidade de que todos te amem, de que todos gostem de você muito, Quantas vezes você não pergunta à sua esposa, ao seu marido, meu amor, você me ama? Sim, eu te amo. Mas quanto você me ama, Você precisa de quantidade de amor, de quantidade de reconhecimento. Então, é muito fácil todos nós cairmos nestas tentações, entre aspas, porque isso é o que preenche esse nosso vazio existencial. Todos os dias eu acordo com esse objetivo de preencher esse vazio existencial e por isso eu faço tudo aquilo que eu posso todos os dias para preencher isso. Então eu vou atrás de um pouquinho mais de segurança, eu vou
um pouquinho mais atrás de situações agradáveis, eu vou atrás de um pouquinho mais de reconhecimento das pessoas e no fim das contas isso se torna um ciclo sem fim, porque não há reconhecimento unânime, não há segurança 100%, não há uma vida 100% agradável. Isso é totalmente impossível. Por isso que a morte testa Nachiquetas ao máximo, com tudo que ela pode oferecer de melhor, para ver se ele vai ceder em algum momento. E ali no final dessa primeira parte da Upanishad, Nachiquetas termina falando: ó morte, estando aqui na sua presença, na presença de alguém que tem esse entendimento daquilo que é o ilimitado, qual seria o pedido que teria o mesmo valor do que esse? Não, o meu pedido continua sendo o de conhecer aquilo que está para além das suas garras, de conhecer aquilo que é perene, de conhecer aquilo que nunca se dissolve, de conhecer aquilo que nunca apodrece, aquilo que é sempre existente. O meu pedido é de conhecer isto. Então, tendo batido firme ali o seu pé, a morte, então, começa a falar para Nachiquetas nessa segunda parte da Upanishad. Ó Nachiquetas, eu vejo que você realmente é brahmanista, você é firme nesse conhecimento, você está firme no desejo de ter este conhecimento, muito mais do que a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está interessada nesses prazeres efêmeros. Pouquíssimas pessoas estão interessadas nisto que é definitivo. E nesse primeiro mantra dessa segunda parte entram essas duas palavras em sânscrito que são super importantes dentro desse estudo de Vedanta, que é Preya e Shreya. Preya é esse prazer efêmero. Shreya é aquilo que existe de mais alto, é aquilo que é mais importante. Então aqui no mantra, no sânscrito, né? E eu não estou usando isso porque eu estou contando isso em ritmo de prosa, para ficar um pouquinho mais palatável, né? A morte usa essas duas palavras, porque muitas pessoas se deixam levar simplesmente por aquilo que elas querem fazer e não por aquilo que elas devem fazer. E aqui a gente pode trazer até um paralelo com a Gita, porque esse é o dilema de Arjuna. Arjuna precisa batalhar, precisa entrar na guerra, porque aquele é o papel que ele precisa desempenhar. Só que aquilo não é o que ele quer fazer. E por isso Krishna está ali como um professor para esclarecer que nem sempre a gente vai fazer o que a gente gostaria de fazer. De vez em quando a gente tem que fazer o que tem que fazer. E esse tem que fazer nesse sentido está relacionado ao fato de que algumas coisas que a gente vai fazer ao longo da vida serão desagradáveis. Não tem jeito de fugir do desagradável. De vez em quando você vai ter que ir para a fila do banco. De vez em quando você vai ter que deixar o seu filho de castigo. Não são coisas agradáveis, mas são coisas que têm que ser feitas. Então, muitas vezes a gente só se deixa levar pelo que quer fazer e esquece das responsabilidades, esquece daquilo que é importante de ser resolvido na vida. E o que isso tem a ver com autoconhecimento? O que tem a ver com autoconhecimento é que uma vida de autoconhecimento tem a ver com disciplinas. E disciplinas nem sempre serão tão agradáveis. Quando a gente fala sobre meditação, prática de asana, pranayama, até mesmo o estudo do próprio Veda, isso tudo não é divertido. Isso tudo, às vezes, não é agradável, não soa como uma distração, como ir para a praia. Ir para a praia é uma distração, é agradável. Ir para uma festa é uma distração, é agradável. Só que, para uma vida de yoga, é necessário disciplina. Então, de vez em quando,
você vai ter que abrir mão de determinadas coisas que você gostaria de fazer, porque seria uma distração para a mente. Ótimo, minha mente precisa de distração. Quando a minha mente se distrai, eu esqueço do meu problema fundamental, que é esse vazio aqui no meu coração. Mas o yoga te traz para este questionamento pessoal, para esta reflexão pessoal, que nem sempre é muito agradável. Então a morte começa aqui, nessa segunda parte da Upanishad, separando o sábio do tolo. O tolo se deixa levar o tempo inteiro pela felicidade efêmera, pelas experiências, pelas distrações. O sábio é aquele que tem um foco e, assim como Nachiquetas, não se distrai com essas coisas que aparecem tão atraentes o tempo todo à sua volta. Então, o que a morte está enaltecendo aqui nesse começo dessa segunda parte da Upanishad é essa firmeza, é esse compromisso que Nachiquetas tem com o autoconhecimento e que a morte faz perceber, né? A morte o vê aqui como um verdadeiro sábio. E sendo este sábio, Nachiquetas, então, está pronto, está apto, merece receber esse ensinamento da morte. E que a gente vai ver no próximo encontro. Hariom!